Olá! Você sabe definir o que é dor? E que dor é diferente de lesão? Eu sou o professor Ronaldo e hoje trago para vocês o assunto educação em dor. Vem comigo! Para quem não me conhece, eu sou fundador da Academia Expert Fit aqui em Taubaté, junto com a minha esposa Rosângela, e nós somos especialistas em trabalhar com exercícios para quem tem dores no ombro, no joelho, nas costas, no quadril. A nossa academia se pautou em cima desse trabalho e a gente já faz esse trabalho há 9 anos. O que é dor? Às vezes as pessoas tendem a confundir dor com lesão. Ou seja, tenho lesão, logo sinto dor. Mas dor não é isso. Dor, a definição de dor pela International Association of Study of Pain, define dor como uma experiência emocional ou sensorial desagradável, com danos reais ou potenciais a um tecido. Então, toda vez que eu tenho uma experiência desagradável, eu tenho um caso de dor. E o que é interessante nessas experiências agradáveis é que o foco, quando eu tenho uma experiência desagradável e ela se torna então uma dor, o foco meu se direciona todo para essa experiência. Por exemplo, uma discussão de casal. O marido ou a esposa vai para o trabalho após a discussão, ela não consegue mais focar, ou ele não consegue mais focar no trabalho. O foco fica todo direcionado para a discussão que aconteceu em casa. E isso vai remontando ao longo do dia. Enquanto você não resolve uma experiência desagradável, a dor persiste. Então, muitos casos de dor que a gente trabalha, nem sempre ele é por questões físicas, e sim por questões psíquicas. Por isso que a gente fala que quando a gente vai trabalhar com dor, cada caso deve ser analisado dentro de um contexto, dentro do contexto no qual a pessoa está inserida. A dor, ela é muito subjetiva e as pessoas não conseguem falar claramente de onde vem a dor ou onde está acertadamente a dor. Na maioria dos casos, as pessoas não conseguem fazer isso. Uma outra coisa interessante com relação à dor é que a percepção da dor pode ser modificada devido a experiências anteriores. Por exemplo, eu tive uma dor lombar há 10 anos atrás que persistiu durante muito tempo. Agora eu estou tendo dor lombar novamente. O que eu faço? Eu volto lá no passado e vou presumir que a dor que eu estou tendo agora é a mesma que eu tive lá no passado. Por que isso acontece? Porque eu já tive essa experiência registrada no meu inconsciente. E toda vez que eu tiver uma dor lombar, eu vou lembrar do que aconteceu no passado e vou equipará-las como sendo a mesma coisa. Mas não é, nem sempre é a mesma coisa. Tá certo? Então, boa parte do trabalho de educação de dor é o quê? É mudar a percepção da pessoa que está com dor. Por exemplo, para ficar mais claro, sabe aquela avó que vive com dor nas costas, mas quando o netinho está em casa, ela pega o netinho no colo, ela brinca com o netinho, e aí de repente ela fala assim, nossa, até esqueci que eu estava com dor. Por que isso acontece? Porque houve uma mudança de percepção. Ela teve alguma coisa para ela fazer que gerava uma prioridade. E neste momento ela desvia a atenção da dor. Esse desvio do foco faz com que, nem que por alguns minutos, ela fique com uma dor menor ou até sem dor, até ela lembrar novamente que tem a dor. Como que é feito esse processo de dor? Bom, primeiro eu tenho uma informação. Eu recebo uma informação. Isso é a dor física, tá? Eu tenho uma informação. Essa informação mecânica, geralmente eu tomei uma agulhada aqui no braço. Essa informação mecânica precisa ser
transformada em informação química. Essa transformação em informação química a gente chama de transdução. Depois que eu faço a transdução da informação mecânica para a informação química, eu preciso transmitir essa informação para a medula. Lá na medula vai acontecer uma modulação daquela informação que chegou lá no receptor do tecido, né? Essa modulação vai então para o córtex e o córtex faz a percepção da dor. Então, quando eu penso em trabalhos com dor, eu tenho que pensar na relação biopsicossocial entre professor e aluno. Eu não posso receber esse aluno, avaliar esse aluno e fazer apenas uma avaliação biomédica, ou seja, relacionada apenas a movimentos biomecânicos. Eu preciso entender qual é o aspecto social dessa pessoa, qual é o aspecto biológico que ela se encontra, aí sim entra o biomecânico nessa questão biológica, e qual é o aspecto psíquico dela. Eu não sou psicólogo, mas eu tenho que entender do contexto dela. Como assim? Eu tenho que entender qual é a relação dessa pessoa com o meio. Por isso, biopsicossocial. Eu tenho que ter entendimento da questão psíquica dela, da questão física e da questão social. Por isso que a gente sempre fala, nós somos organizados em 4 corpos. O corpo físico, o corpo psíquico, o corpo financeiro-cultural e o corpo social. Se um desses corpos estiver desbalanceado, é provável que eu vá ter alguma experiência desagradável ao longo do caminho e isso vai acabar gerando dor. E o que é interessante? Eu preciso sempre estar mudando a percepção das pessoas que têm dor, fazendo um acolhimento a essas pessoas, e eu preciso desenvolver atividades específicas para cada pessoa. Por quê? Imagina que uma pessoa que tem dor lombar, 2 pessoas, melhor dizendo, imagine 2 pessoas com dor lombar na mesma região. Vocês acham que o trabalho vai ser o mesmo para essas 2 pessoas? Se você respondeu sim, eu falo não. Por quê? As pessoas têm contextos muito diferentes umas das outras. E a gente sabe que determinadas condições de dor tendem a se instalar mais em uma região do que na outra em relação ao contexto, em relação ao comportamento emocional dessa pessoa. Por quê? A postura reage ao teu envolvimento com o meio. A postura nada mais é do que a sua relação com o meio. A tua postura retrata as suas interações com o meio. Ela diz quem você é, aonde você está inserido. Por isso que a gente sempre fala, a gente quer mudar a tua relação com o meio. E como que a gente começa isso? A partir da tua postura. Mas para isso, de novo, eu tenho que ter um entendimento biopsicossocial. E tem umas frases que atrapalham todo o trabalho de educação em dor, que é aquelas frases assim, nossa, tá muito torta, que postura horrível, olha, tá batendo osso com osso, meu Deus do céu, tá cheia de artrose. Gente, isso não ajuda uma pessoa com dor. Se você quer ajudar uma pessoa com dor, você tem que entender um pouco do contexto dela. E não, porque às vezes as pessoas acham que colocando a outra para baixo vai melhorar a dor que ela sente. E não é assim. Não é assim de verdade. Não façam isso nunca. Entendam antes de mais nada qual é o contexto que essa pessoa está inserida. E tente sempre mudar a percepção dela. Porque quando você leva ela, uma pessoa que tem dor, a fazer atividades que dão prazer a ela, a dor vai diminuir. A informação neural vai diminuir. E se a informação neural diminuir, a dor diminui. Dor não é sinônimo de lesão. Por que dor não é sinônimo de lesão? Porque eu tenho pessoas, atletas principalmente,
que se lesionam, lesões graves, não percebem que sofreram a lesão e acabam percebendo só depois que acaba a competição. Se dor fosse sinônimo de lesão, esse atleta perceberia a lesão na hora. Teve um caso até de uma ginasta olímpica que ela fraturou gravemente o tornozelo, foi campeã olímpica e não percebeu que estava lesionado. Por quê? Não existiu situação ou experiência desagradável em relação à lesão do tornozelo dela. Ela tinha o foco em ser campeã olímpica. Agora, sabe quando você está mexendo num caderno, virando a folha de um caderno e corta a pontinha do dedo? Dói, né? Dói bastante. Qual que é maior? Qual lesão é maior? O corte na pontinha do dedo ou a fratura da atleta olímpica, que foi campeã de ginástica olímpica? E por que o corte do dedo doeu mais do que o tornozelo quebrado, a articulação do tornozelo fraturada? Porque tudo depende de onde está a atenção da pessoa, onde está o foco. E vou repetir, toda vez que você tiver uma experiência desagradável, você não consegue jogar foco em mais nada a não ser na experiência desagradável. Então, as pessoas que têm dor há muito tempo, não pense que a dor resolve só fazendo, por exemplo, pilates, vou fazer treinamento funcional, vou fazer fisioterapia. Gente, a dor, ela tem características multifatoriais. E a gente tem que olhar, às vezes, com dores crônicas que já persistem ao longo de muitos anos, ou ao longo de mais de 6 meses, a gente tem que olhar de uma forma multidisciplinar para ela, multifatorial. Tá? Entender de verdade qual é o contexto da pessoa. Por quê? Como eu estava falando, não é uma questão apenas física. Não pense que se você fizer essa ou aquela terapia física, você já vai resolver o problema. Infelizmente, na maioria dos casos de dor crônica, você não vai resolver o problema. Você precisa acolher, você precisa entender, você precisa avaliar, só para depois prescrever a atitude adequada. E não é aqui eu estou falando mal de uma ou outra técnica, não é isso, tá? Eu só estou alertando que precisa ter um entendimento. Tá certo? Espero que eu tenha contribuído com essa fala. Se você tem alguém na família que tem dor, tente mudar a percepção dessa pessoa, principalmente nessa fase de quarentena. Veja, nessa fase de quarentena, as pessoas vão estar vivendo muitas experiências desagradáveis, principalmente aquelas pessoas que estão muito centradas nas reportagens e vendo coisas degradantes a todo momento, pessoas idosas morrendo, um monte de coisa acontecendo, o lado negativo. Tente mudar a percepção dessas pessoas, leve informações positivas, leve elas a fazer atividades que distraiam, que mude esse foco, porque a gente vai ter uma onda muito grande de pessoas com dor, em virtude da quantidade de situações ou experiências agradáveis que as pessoas estão vivendo. Tá bom? Cuide das pessoas que estão ao seu redor. Você que está ouvindo essa fala minha, cuide das pessoas que estão ao seu redor. E cuide de você. Não adianta você cuidar do outro e não cuidar de você. Procure você também mudar a sua percepção. E, se possível, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque são informações simples, mas que vão mudar o significado da vida de muitas pessoas. Tá bom? Brinque, se divirta, jogue, faça desenho, dobradura, conte piada, dê risada. Eu sei que o momento é complicado e triste, mas vamos mudar um pouco a percepção. Porque tem coisas que não dependem apenas da gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a família de todos vocês.